Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Nessa aula, eu vou continuar a falar sobre os gases, especialmente sobre a equação de estado, que é a equação de Clapeyron. Então, bora lá, né? Na aula passada, a gente iniciou o estudo dos gases, onde a gente viu primeiro as variáveis de estado de um gás, né, que são pressão, volume e temperatura, e as três leis, né, experimentais nas transformações gasosas, né? Lei de Boyle, lei de Charles e lei de Gay-Lussac. E a gente viu que, reunindo essas três leis, a gente chegou numa expressão das transformações gasosas dos gases ideais. Né? A gente chegou que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura é uma constante. E aí a gente pode então escrever PVT povotó. Então PVT é num certo estado, ocorre a transformação povotó. Tá? Então essas duas igualdades nos dão uma constante numérica. E o que faltou para a gente na aula passada foi entender o que seria essa constante e qual é o significado dela. Quer dizer, ela está relacionada com o quê? Né? Então é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Tá? E essa constante, gente, ela depende do que não muda durante a transformação. Tá? E de forma empírica, os cientistas eles constataram uma relação com a quantidade do gás presente na amostra. Tá? E essa quantidade, gente, é expressa por meio da quantidade de partículas ou pelo número de mols. Tá? E é também por um fator de multiplicação. Né? Então, além dessa quantidade de partículas, essa constante vai também incluir nela uma outra constante, né, que corrige, faz os ajustes para as unidades de medida utilizadas. Tá? Então, basicamente, depende desses dois fatores. E o cientista Amedeo Avogadro, ele teve um papel muito importante nessa questão. Tá? Ele estabeleceu uma hipótese que inclusive veio a se confirmar com o trabalho de outros cientistas depois dele. Tá? Ele disse o seguinte, que volumes iguais de qualquer gás, as mesmas condições de pressão e temperatura, contêm o mesmo número de partículas. Em outros termos, né, o que ele está dizendo aí é que a mesma quantidade de matérias diferentes apresenta a mesma quantidade de partículas. Gente, isso é fantástico, né? Mas assim, ó, como diz o Carl Sagan, eu gosto muito dessa expressão dele. Ele diz que alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Guardem essa frase para a vida de vocês, para tudo, tá? E as evidências apareceram em pesquisas anteriores. E essa hipótese se tornou uma lei, né? E essa lei, gente, é o que permitiu definir o mol que vocês aprenderam na física, né? E o mol expressa a quantidade de partículas de um gás. Ela foi definida a partir do carbono 12, estabelecendo que 1 mol é a quantidade de partículas presentes em 12 gramas de carbono 12, ou 0,012 quilogramas. Tá? Essa quantidade de partículas foi chamada de número de Avogadro em homenagem ao Amedeo Avogadro. E ela é obtida como? Ela é obtida dividindo essa massa de 12 gramas de carbono pela massa do átomo de carbono, que já era conhecido experimentalmente. Né? O valor obtido foi de 6,02213665 vezes 10 a 23 partículas. É uma quantidade monstruosa. Né? Imagine você escrever esse número por extenso, né? Algo absurdo. Então, né, ficou definido para facilitar que 1 mol contém 6,02 vezes 10 a 23 partículas, tá? E vale dizer aqui, né, que ela se tornou uma unidade básica do Sistema Internacional de Unidades. Então, se vocês deram uma pesquisada aí no Google, vocês vão ver que o SI ele contém 7 unidades básicas, tá? E o mol é uma delas.
Bom, e por meio dessa hipótese, né, de Avogadro que virou lei, foi definido também o conceito de massa molar de um elemento, que é a massa correspondente a 1 mol de partículas, tá? Então, ela é igual, gente, assim, numericamente falando, à massa atômica do elemento, que vocês conseguem pegar aí na tabela periódica. Então, por exemplo, o cálcio, ele tem massa molar de 40 gramas por mol, o que significa que 1 mol de átomos de cálcio possui 40 gramas, tá? Então, o número de mols pode ser obtido, né, com essa ideia, dividindo a massa pela massa molar do elemento contido no gás, tá? Então, essa é a forma como você pode determinar o número de mols de um gás. Porém, nem sempre é possível determinar assim, tá? Aí a gente vai ver como determinar de outra maneira aqui nessa aula, tá? Voltando então para a expressão das transformações gasosas, o PVT, essa quantidade PVT vai ser proporcional então à quantidade de matéria, que é expressa por meio do número de mols do gás, tá? Então, PV sobre T é proporcional a N. Mas aí que está faltando uma coisa, que eu falei no comecinho da aula, que é essa constante de correção, tá? E o cientista francês Clapeyron incluiu essa outra constante, que chamou de R, tá? Que é o fator de correção para ajustar essas unidades de medida, tá bom? Ela é chamada de constante universal dos gases, tá? E aí, se a gente pegar essa expressão agora e só dar uma ajustada nela, a gente chega na famosa equação de estado PV igual a nRT. Essa equação também ficou conhecida como equação de Clapeyron, né, por conta dessas grandes contribuições dele aí para chegar nessa equação, tá? Vale ressaltar que ela é uma equação de estado e serve para determinar qualquer uma das variáveis de estado do gás, inclusive o número de mols. Se você conhecer a pressão, volume e temperatura, você consegue calcular o número de mols. Tá, professor, mas qual é o valor dessa constante universal? Bom, ela obtida experimentalmente, né? Ela tem o valor aí de 0,082 atm vezes litro por mol Kelvin. Ou também, utilizando unidades do sistema internacional, né, a gente chega no valor de 8,31 joules por mol Kelvin. E aí, nessa última, é importante que vocês saibam que a gente tem que usar as grandezas em termos de unidades do SI. Então, por exemplo, a pressão tem que ser colocada na expressão aí como Pascal ou Newton por metro quadrado. O volume tem que ser em metros cúbicos, beleza? Então, ficar atento nisso, tá? E temperatura, gente, sempre em Kelvin, que é a escala absoluta, tá joia? Bom, uma propriedade interessante que surge, né, com essa equação de Clapeyron ocorre nas condições normais de temperatura e pressão, a tal da CNTP. Vocês devem ter visto já na química, tá? Ela é definida para uma temperatura de 273,15 Kelvin e pressão de 1 atm. Se a gente aplicar a equação de Clapeyron para 1 mol de qualquer gás, né, e substituir aí na expressão, a gente verifica que esse gás, nessas condições, vai ocupar um volume de 22,4 litros. Tá? Então, isso significa que, nessas condições, 1 mol, ou seja, 6 vezes 10 a 23 partículas, ocupam 22,4 litros. E essa propriedade é observada experimentalmente também. Beleza, gente? Então, é isso, porém, falta um detalhe, que eu preciso lembrar vocês disso, né? Que a equação de Clapeyron, ela foi deduzida considerando os gases ideais, né? Que são aqueles formados por partículas pontuais, sem atração e repulsão, né? Elas não têm interação, né, de troca de forças, a não ser nos choques, que são perfeitamente elásticos, tá? Ou seja, tanto a energia quanto a quantidade de movimento total são conservadas, tá? Então é importante vocês terem isso em mente, que essa equação ela é limitada, ela não vai funcionar sempre, tá?
Então, mas assim, mesmo com essas limitações, ela pode ser usada também para gases reais. Ela é uma boa aproximação no geral, mas principalmente para condições de baixa densidade, né, ou seja, você usando um volume muito grande para o gás, e com ele a baixas pressões e temperaturas elevadas, tá bom? Então sempre tenham isso em mente, tá? E que em algumas condições é necessário utilizar uma equação, né, mais realista, que envolva outras propriedades que aqui não foram levadas em consideração, tá bom? Mas isso é um tópico para ensino superior. Beleza, gente? Então vamos para os exemplos desta aula. Exemplo 1. O mol é um número definido arbitrariamente para ser a unidade de quantidade de matéria do SI. Assim, um mol de um gás tem, por definição, 6 vezes 10 a 23 moléculas, aproximadamente, né? Considere um recipiente de 2 litros que contém um gás perfeito a temperatura de 27 graus Celsius e pressão de 10 a quinta Pascal. Determine item A o número de mols contidos nesse recipiente e item B o número de moléculas desse gás aprisionada no recipiente, dado aí a constante universal dos gases perfeitos, né, no SI, 8,31 joules por mol Kelvin. Gente, importante sempre grifar os dados, né? Então aqui eu tenho o número de mols, né? Que um mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então essa informação ela vai ser importante, tá? Para o item B. Porém, a gente não sabe o número de mols desse gás em questão, porque ele está ocupando um volume de 2 litros, né? A temperatura de 27 graus Celsius e pressão de 1 vezes 10 a quinta Pascal. Então isso vai nos dá um certo número de mols nessas condições aí que o gás está. Bom, gente, então aqui estão anotados os dados, né? Como a constante está no SI, eu preciso converter algumas unidades aqui, né? Então, 2 litros, que é 2 decímetros cúbicos, preciso passar para metro cúbico, né? E isso corresponde a 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, tá? O D de desce vale 10 a menos 1, ao cubo 10 a menos 3, beleza? Pressão já está na unidade correta. Temperatura em Kelvin, soma 273, né? Então isso aqui vai dar 300 Kelvin. E aí pronto, já tenho tudo convertido. Então vamos lá. Item A. Como é que eu determino o número de mols do gás? Como eu não conheço a massa, né, do gás e nem a massa molar, não sei que gás que é, não tem jeito, eu tenho que usar a equação de Clapeyron aqui, considerando esse gás perfeito ou ideal. Então, PV-NRT. Vou isolar o número de mols, que é o que eu quero. Sempre faça isso para facilitar. Vai ficar PV sobre R vezes T. Então, o número de mols vai ser 1 vezes 10 a quinta vezes 2 vezes 10 a menos 3, dividido por R, que é 8,31, vezes a temperatura de 300, tá? Vindo aqui para cima, eu posso até, eu vou escrever de outro jeito aqui para tentar ajudar vocês nesse tipo de conta. Então, você pode fazer a conta com os números aqui e trabalhar com as potências de 10. Ó. 10 a quinta com 10 a menos 3 dá 10 a 2. Dividido por 8,31 vezes 3 vezes 10 a segunda, né? 300. Ó, cortou aqui. Então, sobra eu fazer 2 dividido por 8,31 vezes 3. Se você fizer essa continha, você vai chegar aí que o número de mols é de 0,080 mol. Tá bom? Então, esse aqui é o item A. O item B, vou fazer aqui em cima, ele pede, então, a quantidade de moléculas presentes nesse gás. E aí que eu vou usar essa informação de que 1 mol possui, né, 6 vezes 10 a 23 moléculas nesse caso, né? E quanto que vai ter 0,080 mol?
vai ter X, tá? Ou N moléculas, enfim. Então, aqui, o número de moléculas será 0,08 vezes 6. Se você fizer essa continha, você vai chegar em 4,8 vezes 10 a 22 moléculas. Exemplo 2. Um balão meteorológico foi preenchido com gás hidrogênio, H2, que está a 1,5 atm e 27 graus Celsius e ocupa 4,1 metros cúbicos. Determine item A a quantidade de gás no balão em mols e item B a massa do gás no balão. Então aí ele deu para nós, né, constante dos gases ideais e a massa molar do hidrogênio, e aqui que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, como eu falei, né, sempre grifa os dados. Isso aqui é a pressão, temperatura e volume, tá? Aqui a constante, aqui a massa molar do hidrogênio. Só que cuidado, tá? Aqui eu tenho um gás hidrogênio H2. É na forma de molécula, né? Então, o que vai acontecer? Isso aqui seria para o hidrogênio átomo. Agora, para o gás hidrogênio, né, a massa molar do H2 é de 2 gramas por mol. Então, tomar esse cuidado aí, tá? Então, com os dados anotados, agora eu vou perceber o seguinte: a constante está em atm, litro, mol, Kelvin. Confere, ó. Volume está em litro? Não. Então, aqui, isso aqui em litro multiplica por 1000. Então, eu vou ter 4.100 litros, tá? A temperatura não está em Kelvin, então você soma 273, que vai dar 300. Né? A pressão está em atm, beleza. E aqui a massa molar, que eu não vou usar nesse primeiro momento. Então é importante ressaltar aqui que no item A, nós vamos calcular, então, o número de mols. E, de novo, não dá para fazer pela razão entre a massa pela massa molar, né? Já que eu não tenho a massa ainda. Então, eu vou usar a equação de Clapeyron, PV/NRT, para o gás nesse estado aqui, nessas condições. Então, o número de mols, de novo, vai ser PV sobre R vezes T. Tá? Então, aqui, ó, pressão 1,5, volume 4.100, o R 0,082, você pode até escrever assim, ó, 82 vezes 10 a menos 3, tá? Às vezes isso aqui ajuda a fazer conta, tá? E a temperatura, 3 vezes 10 a segunda, tá? Então aqui, ó, já dá pra gente cortar, ó, esses dois zeros com esse aqui, tá? 1,5 com 3, sobra um 2 embaixo. 41 com 82, ó, corta, sobra um 2 aqui embaixo. Isso aqui vai dar 1 dividido por 4 vezes 10 a menos 3. Tá? Então ficou assim, ó, 1/4, 10 a menos 3 embaixo, vem para cima como 10 a terceira. 1/4 é 0,25, vezes 10 a terceira, 250 mols. Tá? E aí o item B, vou fazer ele aqui em cima. O item B, se ele quer saber a massa, né, do constituinte, então lembra que o número de mols é eminho sobre emão, massa sobre massa molar, então a minha massa vai ser N vezes emão, tá? A massa, então, é 250 vezes a massa molar do gás, vai ser 2 gramas por mol, tá? Então, 250 vezes 2, 500 gramas. Já que isso aqui é mol, né? Corta aqui. Certo, gente? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, me procura aí pelo Moodle, manda uma mensagem lá no chat ou no fórum. Contem comigo, tá bom? Um grande abraço e boa semana aí para vocês.